Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meus pais querem que eu crie o filho da minha esposa com meu irmão para receber dinheiro dos meus sogros, mas com o e-mail que enviei, estão apavorados com a possibilidade de perder tudo. Olá! Tenho 28 anos e sou casado há 3 anos. Minha esposa, Jade, tem 26 anos, e estamos juntos há quase 6 anos. Há alguns meses tivemos nosso primeiro filho, mas recentemente descobri que, na verdade, ele é biologicamente filho do meu irmão. Meu irmão, Grant, de 32 anos, estava tendo um caso com Jade há 3 anos. Isso começou algumas semanas depois do nosso casamento, e eu não fazia ideia até algumas semanas atrás. Para ser honesto, eu estava tendo muita dificuldade em me conectar emocionalmente com o bebê por algum motivo. Sentia-me um péssimo pai porque simplesmente não conseguia criar um vínculo com meu próprio filho. Ainda não sei por que isso acontecia. Talvez fosse uma intuição. De qualquer forma, uma noite eu estava conversando com Jade sobre isso e acabei chorando porque me sentia muito culpado. Foi então que ela começou a soluçar de forma histérica, em vez de me consolar. Nesse momento, toda a verdade veio à tona. Ela tentou me dizer que não era culpa minha não me sentir conectado com o bebê, porque definitivamente ele não era meu. Ela já tinha feito um teste de paternidade, mas escolheu não me contar, porque o caso havia terminado logo depois que ela descobriu que estava grávida. Ela e Grant não tinham mais nenhum contato desde então. Jade queria se concentrar em mim e trabalhar no nosso casamento. Mas, depois de me contar a verdade, já era tarde demais. Imediatamente comecei a arrumar minhas coisas, e apesar de ser muito tarde da noite, fui embora. Desde então, estou hospedado em um hotel. Ela tentou me impedir, estava muito abalada, mas eu simplesmente fui embora. Inclusive, bloqueei qualquer forma de comunicação com ela. Desde então, tem sido emocionalmente muito difícil para mim. Nos primeiros dias, eu sequer conseguia processar o que estava acontecendo. Nem contei para os meus pais, mas eles descobriram através de Jade e Grant. Em vez de me consolarem, me ligaram dizendo que sabiam de tudo e, em seguida, começaram a me dizer que o que aconteceu estava no passado. Disseram que, como marido dela, eu simplesmente deveria perdoá-la e esquecer tudo para que pudéssemos focar na nossa família e consertar o casamento. Eu não fazia ideia de que família eles estavam falando, porque, para mim, aquele bebê não era meu. Achei ridículo eles sequer sugerirem que eu criasse o bebê como se fosse meu e continuasse com Jade, apesar de tudo o que ela havia feito. Achei que estavam sendo completamente racionais, mas, um pouco depois, meu pai finalmente me contou a verdade. Aparentemente, tudo isso era apenas uma questão de negócios para os meus pais. Meu sogro estava planejando investir na empresa de logística do meu pai para salvá-la. Meu sogro tem vários negócios bem estabelecidos e está financeiramente muito bem. Sei que meus pais sempre ficaram impressionados com o tipo de família com a qual eu me casei, mas nunca pensei que isso se tornaria tão importante para eles. Aparentemente, esse investimento vinha sendo planejado há bastante tempo, e eles pretendiam nos surpreender com isso em algumas semanas, quando tudo estivesse finalizado. Mas agora, se eu decidir me divorciar de Jade, isso afetaria suas relações pessoais e levantaria dúvidas sobre se meu sogro ainda investiria ou não no negócio. Segundo meus pais, meu pai precisava desesperadamente desse investimento agora, caso quisesse seguir em frente. Por isso, eles queriam que eu simplesmente suportasse a situação, que não causasse nenhum escândalo e fingisse que tudo estava bem. Queriam que eu criasse o filho do meu irmão como se fosse meu e perdoasse minha esposa infiel, apenas para manter o acordo de negócios intacto. Para que pudessem conseguir o investimento que queriam, eu estava tão indignado que desliguei o telefone e os bloqueei. Depois, por precaução, comecei a procurar um advogado. Assim que encontrei alguém suficientemente bom, dei entrada no pedido de divórcio há cerca de 3 dias. Jade recebeu a notificação no mesmo dia. Decidi então entrar em contato com meus pais, meus sogros, todos os sócios comerciais do meu pai que eu conhecia, alguns empregados da empresa dele, alguns amigos da família e vários parentes para contar a situação em que eu estava. Levei algumas horas para encontrar os e-mails de todos, mas, quando consegui, contei-lhes tudo sobre como minha esposa me havia traído com meu irmão e como, só por causa do investimento, meus pais haviam me pedido para ficar em silêncio e fingir que tudo estava bem. Depois de escrever tudo, enviei o e-mail.
Agora meus pais estão bombardeando meu telefone com e-mails, mensagens de texto e chamadas de vários números e contas. Estão furiosos com o que fiz, porque obviamente não vão mais receber aquele investimento, e a reputação deles foi completamente destruída. Eles querem que eu peça desculpas, como se isso fosse mudar alguma coisa. Também disseram que Jade está arrasada e foi diagnosticada com depressão pós-parto, o que, segundo eles, só vai piorar a situação. Ela está completamente miserável, e estão tentando me fazer sentir culpado. Mas, sinceramente, não sinto remorso por nada disso. Sinto que eles mereceram completamente. Então, me pergunto, sou eu o vilão por contar a verdade para todos sobre minha esposa e meus pais, expondo-os publicamente? Houve muitas perguntas sobre Grant, a relação dele com Jade e comigo, e outros detalhes, então acho que devo responder. Grant e eu tínhamos uma relação bastante normal, como a maioria dos irmãos. Por isso, tudo isso foi completamente inesperado. Desde que descobri, não falamos nenhuma vez. Eu também tinha uma relação bastante normal com Jade, e nunca suspeitei de nada entre eles. Além disso, Grant sempre foi mais reservado e nunca demonstrou interesse em compromissos sérios com mulheres por muito tempo. O trabalho dele exigia muitas viagens e, além disso, ele sempre foi alguém muito espontâneo e imprevisível, bem diferente de mim. Pelo que eu sabia, Grant nunca foi o tipo de Jade, nem fisicamente, nem em termos de personalidade, então, é claro, nada disso fazia sentido para mim. Segundo o que Jade me contou, eles só começaram a dormir juntos depois que nos casamos e pararam quando ela descobriu que estava grávida. Talvez ela esteja dizendo a verdade, ou talvez não. Mesmo durante aquele tempo, não percebi nada fora do comum. Talvez eles simplesmente fossem muito bons em esconder o que estava acontecendo. Seja como for, sempre achei que eles eram apenas amigáveis um com o outro, e nada mais. Quanto ao motivo pelo qual Jade me traiu, realmente não sei. Quando ela tentava me convencer a ficar e explicar tudo depois de me contar a verdade, disse muitas coisas sobre eu trabalhar demais no início do nosso casamento. Naquele momento, eu tinha acabado de começar em um novo emprego, porque não queria continuar no negócio do meu pai. Sabia que precisava me esforçar se quisesse crescer profissionalmente. Claro, algumas pessoas poderiam dizer que eu era muito focado no trabalho, mas nunca fui alguém que trabalhava em excesso ou levava trabalho para casa. Acho que ela simplesmente estava entediada e precisava de uma desculpa para se envolver com outra pessoa. E foi isso que ela fez. Todo o resto são tentativas de justificar suas ações porque não quer admitir que tudo isso foi completamente culpa dela. Isso é basicamente tudo que sei sobre Grant e a situação com Jade. Por enquanto, é tudo. Atualização 1. Olá. Obrigado a todos pelos comentários e pelo apoio. Realmente significa muito para mim, especialmente agora, dada a situação em que me encontro. Quase todo mundo me odeia, sejam meus pais ou meus sogros, que acham que os humilhei ao falar sobre o que Jade fez com tantas pessoas que, segundo eles, não precisavam saber disso. Já se passaram alguns dias, e basicamente tenho passado cada segundo me afogando no trabalho, na oficina ou voltando para o hotel para pagar mensagens e e-mails que meus pais continuam enviando de outras contas. Eles são completamente implacáveis, simplesmente não vão parar. Continuo bloqueando, mas eles continuam criando novas contas e números. Nem entendo por que fazem isso, porque o dano já está feito. Minhas desculpas não vão mudar a verdade nem torná-los mais respeitáveis. Além disso, há alguns dias, até mesmo meus sogros entraram em contato comigo e disseram que o e-mail não era necessário. Eles podiam ver para quem mais eu o havia enviado e sabiam que mandei para várias pessoas que conheciam meus pais, apenas para humilhá-los. Mas, ao fazer isso, também acabei humilhando Jade. Não entendo por que devo me sentir mal por isso. Essa mulher literalmente me traiu com meu irmão e estava disposta a fingir que o bebê era meu, deixando que eu criasse o filho do meu irmão como se fosse meu, até que ela desmoronou naquela noite. O que ela fez foi nojento. Totalmente mereceu. De qualquer forma, não me dei ao trabalho de responder porque só quero seguir em frente com minha vida. Atualmente, estou apenas esperando que o advogado de Jade responda à petição de divórcio. Na minha opinião, tenho sido bastante justo, e só espero que ela não crie um escândalo com nada. Quanto ao bebê, ele não é meu, então não vou contribuir de nenhuma maneira. Pode até constar que sou o pai no certificado de nascimento, mas isso não faz diferença para mim.
Não é que eu odeio o bebê ou algo assim. Na verdade, se há alguém inocente nessa situação, é o bebê, e realmente me sinto mal porque ele terá que sofrer pelas escolhas ruins que seus pais fizeram. Mesmo assim, não é minha responsabilidade cuidar de um bebê que não é biologicamente meu, especialmente quando é do meu irmão. Se ela mencionar algo sobre o bebê, já sei que não vou ceder de forma alguma. Estou me preparando para qualquer cenário possível, porque, neste momento, não sei o que esperar. Não falei com Jade desde que fui embora e, sinceramente, não quero falar com ela nunca mais. Sei que ela está miserável neste momento, várias pessoas já me disseram isso. Mesmo quando saí, pude notar que ela estava realmente abalada. Só espero que essa miséria não a faça acreditar que pode contestar o divórcio e, de alguma forma, me obrigar a ficar, porque isso não vai acontecer sob nenhuma circunstância. Farei o que for necessário, mas vou sair dessa situação de alguma forma. Enquanto isso, estou cruzando os dedos para que ela não prolongue isso nem torne tudo mais difícil do que já é. Por favor, mantenham-me em suas orações e torçam para que ela não conteste o divórcio e não complique as coisas para todos os envolvidos. Ela ainda tem alguns dias para responder, então só espero que tome a decisão certa. Atualização 2. Olá! Passou-se uma semana desde minha última atualização, e hoje finalmente recebi notícias de Jade e da advogada dela. Felizmente, ela não está contestando o divórcio, mas agora surgiu outro problema. Ela propôs um acordo de guarda infantil. Jade quer que eu assuma a responsabilidade como se fosse o pai biológico e incluiu uma nota dizendo que sou a pessoa que consta no certificado de nascimento. Mesmo que eu não seja o pai biológico, durante os últimos meses estive envolvido na vida do bebê, e ela acredita que devo assumir essa responsabilidade, goste ou não. Isso foi realmente frustrante porque não acho que o nome no certificado de nascimento tenha qualquer peso comparado aos resultados do teste de paternidade. Por isso, conversei imediatamente com meu advogado, e decidimos seguir com o processo para anular a paternidade e me eximir legalmente. Até que o processo seja concluído, ainda serei presumido como pai legal, mas o bebê tem apenas 4 meses, então não acredito que isso tenha grande impacto. Ainda espero que o processo seja concluído rapidamente. Meu advogado me garantiu que não será um processo complicado, pois, dado quão pequeno o bebê é muito improvável que minha ausência o afete de alguma forma. Com o tempo, provavelmente ele esquecerá que um dia fiz parte da vida dele. Isso teria sido um problema se eu tivesse descoberto tudo mais tarde, quando a criança fosse mais velha, mas, por enquanto, está tudo bem. Estou realmente grato por ter descoberto isso quando descobri. No futuro, não sei o quão difícil poderia ter sido lidar com isso emocionalmente. Poderia ter me apegado ao bebê, e tudo seria muito mais complicado. Também fico aliviado, de certa forma, que no início eu não consegui me conectar com o bebê. Li bastante sobre isso online. Aparentemente, muitos pais de primeira viagem passam por coisas assim. Pensei que talvez, com o tempo, essa sensação desaparecesse e eu acabasse criando uma conexão com o bebê, como acontece com outros pais. Mas agradeço a Deus que isso não aconteceu. Sentir-me culpado por isso e confessar a Jade foi o que levou à descoberta da verdade. Essa é a única parte positiva de toda essa situação para mim neste momento, além do fato de que, nos últimos dias, meus pais decidiram parar de me incomodar, pelo menos por enquanto. Não sei o que estão planejando para o futuro, mas, felizmente, não enviaram mais mensagens nos últimos dias. Tem sido um silêncio total. Agora que finalmente tenho algum tempo para pensar no futuro, estou considerando me mudar do hotel e alugar um apartamento próximo ao meu local de trabalho. Neste momento, não quero fazer nada além de trabalhar e dormir. Claro, não posso ficar no hotel para sempre, em algum momento, ficará muito caro. Pedi a alguns amigos que me colocassem em contato com um corretor de imóveis, e verei como isso se desenrola. Finalmente, também comecei a responder a todas as pessoas que reagiram ao meu e-mail. Muitas delas foram muito compreensivas e solidárias comigo. Não sei se foi genuíno ou não, mas achei que deveria responder, nem que fosse apenas por educação. Pensando bem, deve ter sido bastante desconfortável para eles receberem um e-mail assim. O mínimo que eu poderia fazer era responder. Quase 90% das pessoas da minha família para quem enviei o e-mail responderam com palavras de apoio e me disseram que tudo ficaria bem. A maioria dos empregados simplesmente ignorou o e-mail, mas alguns dos parceiros de negócios do meu pai responderam no mesmo tom.
Agradeci a todos, inclusive alguns que eu não contatei diretamente, mas que souberam da situação por outras fontes. Tenho certeza de que isso deve ter se espalhado como fogo em mato seco, como fofoca familiar. Mas, enquanto as pessoas se aproximarem para me apoiar, estou bem com isso. Pelo menos, não estão tentando bisbilhotar a minha vida ou procurar mais detalhes. Pode parecer um pouco desesperado, mas, neste momento, estou totalmente de acordo em aceitar qualquer palavra gentil que me seja dirigida, seja de amigos ou familiares, genuína ou não. Apesar disso, estou muito chateado, ainda sinto falta dela. Sinto falta de estar com ela, sinto falta dos meus pais e da minha família, e sinto falta de quando tudo era normal. Acho que é totalmente natural me sentir assim. Mesmo que eles tenham traído minha confiança, não é algo que eu possa simplesmente desligar como um interruptor. Vai levar muito tempo para processar tudo isso. Por enquanto, estou em um lugar estranho. Não sei como lidar com isso. Sinto-me realmente sozinho agora, mas suponho que, eventualmente, ficarei bem. Talvez eu nunca aceite completamente, porque Jade foi a primeira mulher que realmente amei. Mas a vida não vai parar por mim. Ainda preciso trabalhar, cuidar das coisas práticas e seguir em frente. É horrível, mas é assim que as coisas são. Atualização 3. Olá! Desde que dei entrada na solicitação para anular a paternidade, há uma semana, ambos fomos convocados ao Tribunal de Família, e, como era de se esperar, Jade perdeu completamente a cabeça com isso. Sem saber como me contatar, ela decidiu criar uma conta falsa no Facebook e começou a me ligar pelo aplicativo Messenger. Isso aconteceu ontem, enquanto eu estava em uma reunião, então meu telefone estava no silencioso, e eu não percebi. Mais tarde, ao verificar, vi que ela havia me ligado cerca de 12 vezes em um intervalo de 45 minutos e também enviado várias mensagens. Por eu não atender, ela estava bastante irritada e chateada porque, segundo ela, Grant e eu arruinamos a vida dela. De acordo com o que disse, não foi ela quem terminou com Grant após a gravidez, foi ele quem a deixou ao saber que ela estava grávida, porque não queria que as coisas se tornassem sérias. Foi então que ela decidiu ficar comigo, porque, pelo menos, eu estava comprometido com ela. Mas depois, ao descobrir que Grant era o pai, tentou entrar em contato com ele novamente. Dessa vez, ele lhe disse para interromper a gravidez, pois não estava pronto para ser pai e não tinha intenção de se comprometer com ela. Ela continuou tentando contatá-lo, mas ele simplesmente a ignorou e, eventualmente, bloqueou. Ela me contou tudo isso em suas mensagens e agora me acusa de também tê-la abandonado, assim como meu irmão. Segundo ela, nós dois arruinamos a vida dela, deixando-a presa com um bebê sozinha. Grant deixou bem claro que não tem interesse em criar o bebê com ela. Mesmo que ela consiga que ele pague pensão, ele não assumirá seu papel como pai. Ela disse que tanto ela quanto o bebê serão os que sofrerão por causa disso. Não sei como isso é culpa minha. Consigo entender por que ela acha que Grant arruinou a vida dela, embora tenha tido um caso com ele sabendo exatamente que tipo de pessoa ele era e que não gostava de compromisso. Mas não entendo como pode me culpar. A ginástica mental aqui é inacreditável. Depois de ler suas mensagens, ficou claro que ela só queria se fazer de vítima. Não estava interessado em falar com ela, então a bloqueei. Se ela souber o que é bom para ela, não contestará a anulação da paternidade e permitirá que eu prossiga sem complicações, economizando tempo, dinheiro e recursos. Ela deveria focar em fazer com que Grant assumisse a responsabilidade financeira, pois está atrás do irmão errado. Isso é tudo que tenho a dizer sobre isso. De qualquer forma, toda essa situação será resolvida no tribunal, então não quero me preocupar com isso agora. Além de Jade, também tive que lidar com meus pais, mas recentemente acho que decidiram me deixar em paz. Na minha última atualização, mencionei que não me incomodaram por alguns dias, e, desde então, não enviaram mais mensagens. Isso pode ser a calmaria antes da tempestade, ou talvez tenham percebido que perderam sua reputação e o investimento, e me fazer pedir desculpas não levará a lugar nenhum. Pelo que ouvi depois de conversar com alguns parentes, meus pais têm estado completamente ausentes. Desativaram todas as contas nas redes sociais, pararam de falar com a família, e até o negócio do meu pai está parado há algum tempo. Os parentes acreditam que ele está no processo de vender tudo, o que explicaria por que está tudo fechado. Se for o caso, sei que ele ficará muito triste, pois estava muito orgulhoso do que havia construído.
Meu pai está perto dos 50 anos, então só espero que tenha economizado o suficiente para se aposentar, porque não acredito que consiga voltar a trabalhar para outra pessoa nesta altura da vida. Não estou em bons termos com ele no momento, mas sei que ele costumava ser um trabalhador incansável. Talvez tenha cometido erros recentemente, mas, antes disso, sempre tentou ser um bom pai para mim. Sinceramente, espero que as coisas funcionem para ele, embora ainda não esteja pronto para falar com ele. Mesmo que não me tenham, eles ainda têm grande. Ele ganha bem e, embora não esteja muito em casa, não acho que isso importe. Ele não tem uma família, e também não acredito que tenha intenção de formar uma. Se meus pais não têm o suficiente guardado, sempre podem contar com Grant e considerá-lo seu plano de aposentadoria. Quanto a Jade, espero que ela faça o mesmo e consiga obter alguma pensão dele. Isso será interessante, pelo menos para mim, embora não tanto para ele. Mas, depois de tudo que ele fez para destruir meu relacionamento com minha esposa e a vida que eu havia construído, isso é o mínimo que posso desejar a ele. Isso é tudo por agora. Voltarei a atualizar aqui se algo mais acontecer. Por favor, continuem me incluindo em suas orações, e mais uma vez, muito obrigado a todos pelo apoio e carinho. Atualização 4. Olá! Não publiquei nada aqui há algum tempo porque estive muito ocupado. Acho que minha última atualização foi há cerca de 5 semanas, mas nesse período consegui anular a paternidade. Isso significa que não pagarei nenhum tipo de pensão nem assumirei qualquer responsabilidade. Foi uma grande vitória para mim, especialmente porque achei que Jade tentaria prolongar o processo o máximo possível. Felizmente, ela não colocou mais obstáculos no caminho. Suponho que tenha percebido que seria uma perda de tempo, dinheiro e recursos, pois, obviamente, o juiz de família não era ingênuo. Jade já havia se recusado a cooperar e a fornecer os resultados do teste de paternidade, então tive que realizar parte disso novamente. Mas, independentemente do que fizesse, isso não mudaria os resultados. Ela poderia ter guardado os resultados por 10 anos, e ainda assim eles não mostrariam que eu era o pai. De qualquer forma, consegui provar que o bebê não era biologicamente meu. Como eu só estive na vida do bebê por poucos meses, minha ausência não foi considerada como tendo um impacto significativo. Por isso, obtive o resultado que queria. Desde então, não tive mais contato com Jade, e ela também não tentou me incomodar. Quanto aos meus pais, ouvi de alguns parentes que eles venderam o negócio e estão arrumando as coisas para se mudar. Contaram a um grupo muito pequeno de pessoas para onde realmente estão indo, basicamente, aqueles que os apoiaram durante todo esse caos. No entanto, não é difícil para mim adivinhar. Acho que estão indo para a casa do meu tio, em Iowa, para que minha mãe possa se juntar ao irmão dela e ajudar a gerenciar a fazenda que ela e meu tio herdaram de seus pais. Esse sempre foi o plano dela, e ela já havia sugerido isso ao meu pai várias vezes antes. Contudo, ele nunca quis deixar a cidade, e eles costumavam brigar bastante por isso. Agora, acredito que ele não tenha outra escolha, então finalmente aceitou. Pelo menos, dessa forma, meu pai ainda pode fazer parte de um negócio familiar, mesmo que não seja o que ele imaginava que estaria administrando para sempre. Tudo isso agora é coisa do passado. Tenho tentado superar tudo o que aconteceu. Estou fazendo terapia, indo à academia e trabalhando ativamente em mim mesmo. Não diria que já me recuperei completamente, isso seria uma mentira, mas estou no processo de seguir em frente. Alguns dias são ótimos, e outros são muito difíceis, mas estou conseguindo progredir. Atualização 5. Olá! Já se passaram quase 6 meses desde minha última atualização. Foi muito tempo, e agora estou muito melhor. Fui promovido no trabalho, e isso é graças a todos aqueles meses em que me afoguei no trabalho apenas para me manter distraído. Definitivamente, não foi um mecanismo de enfrentamento saudável, mas, pelo menos, algo positivo pôde sair de toda essa bagunça. Além disso, já estou oficialmente divorciado. O divórcio foi finalizado há alguns meses, mas acabei esquecendo de mencionar aqui porque não havia muito o que dividir, e ela não exigiu nenhuma pensão alimentícia ou algo parecido. Foi um processo relativamente simples, e só tivemos que esperar o período obrigatório de carência para concluir tudo. Assim, estamos oficialmente divorciados agora. Não a vi desde então, mas, há algumas semanas, soube por amigos em comum que ela voltou a morar com os pais e agora está criando filho com eles.
Até pouco tempo atrás, ela morava sozinha na casa em que costumávamos viver juntos. Suponho que ela não possa mais pagar o aluguel sem mim ou, talvez, apenas aprecie a ajuda extra que os pais podem oferecer. Na verdade, isso foi o que me levou a fazer esta atualização. Até agora, estive muito ocupado com a minha vida, mas, quando nossos amigos em comum compartilharam esse detalhe há algumas semanas, lembrei-me de atualizar aqui. Quanto ao Grant, acho que ele é a única pessoa que saiu dessa história ileso. Honestamente, estou um pouco invejoso dele. Segundo o que ouvi de familiares e outras pessoas, parece que ele está bem. Mas, no final das contas, ele continua sendo um destruidor de lares e uma pessoa terrível. Acredito que o karma vai alcançá-lo eventualmente. Enquanto isso, a única pessoa em que vou me concentrar é em mim mesmo. Mais uma vez, obrigado por todo o apoio e pelas palavras de encorajamento durante esses meses. Estou pronto para seguir em frente. Atualização 6. Olá! Apenas um mês se passou, mas já tenho algo novo para contar, e desta vez envolve Grant. Tive uma conversa interessante com ele, o que pode parecer surpreendente, já que ele é uma das últimas pessoas no mundo que eu gostaria de ver, junto com minha ex-esposa. Mas ele tinha algo importante para me dizer, uma atualização sobre Jade e o bebê. Grant começou dizendo que queria falar comigo há algum tempo, mas não sabia se eu estaria disposto a ouvi-lo sem que as coisas escalassem. Ele não estava completamente errado, porque, se essa conversa tivesse acontecido há 2 ou 3 meses, talvez ele não tivesse conseguido dizer nem 2 palavras antes de eu partir para cima dele. Agradeço a terapia por isso, porque ela me ajudou a lidar com parte da raiva que eu sentia por ele. Sem essa ajuda, provavelmente não haveria nenhuma atualização, a menos que me deixassem usar um computador na prisão. De qualquer forma, indo ao que interessa, Grant me contou que o bebê nem sequer é dele. Jade havia pedido pensão alimentícia a ele, e, por isso, ele exigiu um teste de paternidade. Supostamente, ela já tinha um teste, mas nunca foi algo que me interessou ver. Saber que eu não era o pai já era suficiente para mim. Grant também não pediu um teste quando Jade contou a ele que estava grávida, porque ele não queria ser pai e pediu que ela interrompesse a gravidez. Não se preocupou depois, ao descobrir que ela iria adiante com a gestação, porque sabia que eu assumiria essa responsabilidade. Essa é uma das várias razões pelas quais nunca mais seremos irmãos como antes. Não sei quem é o pai, mas pelo menos nem Grant nem eu somos. Isso reduz as possibilidades. Espero que Jade saiba quem é, e que não tenha tido tantos parceiros que agora seja impossível descobrir. O que é bom para mim é que fiz exames de doenças sexualmente transmissíveis, e estou limpo. O único ponto positivo que posso dizer sobre minha ex-esposa é que, pelo menos, ela confessou. Não sei se ela fez isso porque se sentia culpada ou porque achava que o dinheiro dos pais dela me manteria preso a esse casamento, mas, de qualquer forma, sou grato por isso. Mais uma coisa que devo à terapia. Mesmo assim, espero que aquele bebê não cresça sob os cuidados dela e que algum parente assuma a responsabilidade. Se isso não acontecer, temo que o bebê tenha um futuro bastante sombrio. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha namorada disse que acha que meu colega, de quarto homem é trans e exige que eu o expulse porque morar com alguém que nasceu mulher é traição para ela. Olá. Tenho 22 anos, e moro com um colega de quarto, vamos chamá-lo de Alex, 23 anos, que se mudou há cerca de 6 meses. Eu, sinceramente, nunca considerei que Alex pudesse ser trans, não que isso me importasse se fosse, mas essa não é a questão. Ele é um cara baixo, provavelmente com menos de 1,65 metros, tem muita barba, músculos e, na minha opinião, parece muito com uma versão baixa do Henry Cavill. Ninguém que eu conheço jamais levantou essa ideia antes. Já tive amigos e familiares em nosso apartamento e, para ser honesto, isso é o que mais me incomoda porque minha mãe é extremamente contra pessoas gays. Se ela desconfiasse de algo, teria causado problemas imediatamente. Alex e eu nos damos bem, somos educados um com o outro, mas não somos realmente amigos. Ele é quieto, mas muito educado, sempre paga o aluguel em dia, ajuda com as tarefas domésticas e até divide a comida que cozinha comigo. Eu aprecio tê-lo por perto, especialmente porque meus últimos 3 colegas de quarto foram cada um verdadeiro pesadelo.
O problema surgiu quando minha namorada, vamos chamá-la de Sarah, 28 anos, veio me visitar um dia. Alex estava sem camisa, só para esclarecer, eu esqueci de avisá-lo que ela viria. Ela notou as cicatrizes no peito dele, depois disso, ficou quieta e distante durante toda a visita. Quando chegou em casa, começou a me bombardear com mensagens, perguntando por que eu estava morando com uma mulher. Eu fiquei confuso e perguntei do que ela estava falando. Ela disse que sabia que aquelas cicatrizes eram de uma cirurgia de remoção de seios e que, por ele ser baixo, ele tinha que ser trans e ter nascido mulher. Tentei explicar que, mesmo que Alex fosse trans ou tivesse nascido mulher, não havia como eu sentir atração por ele, porque para qualquer pessoa que olhasse para ele, ele claramente é um homem. Além disso, ele é respeitoso e não causa drama, ao contrário dos meus últimos colegas de quarto, o que ela sabe bem. Só para deixar claro, eu realmente ainda não tenho ideia se Alex é trans. Pesquisei no Google e aquelas cicatrizes poderiam ser de outra cirurgia, como cirurgia cardíaca ou ginecomastia. Não tenho argumentos sobre ele ser baixo, mas existem muitos homens baixos. No início, Sarah queria que eu perguntasse a Alex se ele era trans, por que diabos eu faria isso, ou que eu lhe desse o sobrenome dele para que ela pudesse fazer uma verificação de antecedentes. Eu disse não para ambas as coisas. Então ela disse que isso era uma violação de confiança e que, se eu não descobrisse se Alex era trans e o expulsasse ou simplesmente o expulsasse, ela teria que reavaliar as coisas. Basicamente, ela estava ameaçando terminar comigo. Eu disse a ela que não aceito ultimatos e que estávamos terminados. Desde então, ela tem me enviado mensagens todos os dias por mais de 2 semanas, mesmo depois de eu bloqueá-la em tudo porque ela não me deixava em paz. Ela está furiosa porque eu não faria essa pequena coisa por ela. As mensagens dela variam de "você está transando com ele" a "vamos apenas conversar" ou "por que você não pode pelo menos me dar um encerramento e perguntar a ele?". Mais recentemente, ela contou a um amigo em comum sobre a situação, e esse amigo não quer se envolver nessa confusão. No início, eu não me sentia mal, mas depois de falar sobre isso online, algumas pessoas disseram que eu deveria ter apenas perguntado ao meu colega de quarto se ele era trans para manter a paz ou que eu não deveria ter basicamente escolhido meu colega de quarto, que tenho há apenas 6 meses, em vez da minha namorada de 5 anos. Fico me perguntando se estou sendo irracional. Honestamente, não vejo como qualquer careteiro poderia achar Alex atraente, pessoalmente, mas talvez eu devesse ter feito algo apenas para manter a paz. Edit, para responder algumas perguntas. Terminei com ela? Sim, durante uma conversa por mensagem. Nós terminamos. Sempre disse a ela que tinha uma regra: não aceito ultimatos. Se ela dissesse algo como "escolha X ou eu iria embora. Suportei muitas coisas verbais e físicas, mas não tolero esse tipo de besteira. Quantos anos tínhamos quando começamos a namorar? Eu tinha 17 e ela tinha 22 ou 23 quando começamos a namorar. Já faz muito tempo, então eu teria que verificar, mas sim, eu definitivamente tinha 17 anos. Começamos a namorar no dia em que completei 17 anos. Nosso aniversário de namoro é no meu aniversário. Não podíamos namorar antes disso por causa da idade de consentimento no meu estado, o que agora eu entendo ser muito problemático. Não sei se ajuda, mas nos conhecemos a vida toda. Minha mãe é a melhor amiga da mãe dela. Quando minha mãe trabalhava, eu ia para a casa da mãe da Sarah para não ficar sozinho. Começamos a conversar e flertar quando eu tinha cerca de 15 ou 16 anos, mas não cruzamos nenhuma linha física até eu fazer 17 anos porque eu não queria que ela fosse presa. Eu entendo que isso parece ruim, realmente entendo, mas na época eu não via como algo errado. Caso alguém pergunte, nossas mães incentivaram isso. Por que você queria estar com alguém assim? Eu não queria, realmente não queria. Eu não percebi que era transfobia até que algumas pessoas aqui falaram comigo sobre isso. Achei que era apenas ela sendo ciumenta, mas agora entendo quão errado isso é. Por favor, entenda que eu moro no cinturão bíblico. Eu nem sabia que pessoas trans existiam até os meus 16 anos. Minhas opiniões pessoais são que eu não vejo problema com pessoas sendo trans ou fazendo transição. No final do dia, isso não é da minha conta. Alex é trans? Eu não tenho ideia. Ele pode ser, mas também pode ter tido câncer de mama, ginecomastia, cirurgia cardíaca, cirurgia pulmonar ou qualquer outro tipo de procedimento. Isso não é da minha conta.
Alex está seguro? Vou falar com ele quando chegar em casa e depois falar com meu locador. Vou mudar o código do portão e removê-la da lista de convidados permitidos. Também pedirei ao meu locador para não deixá-la entrar. Pessoalmente, ela não foi muito violenta no passado, mas também não sabia que ela era tão instável assim antes. Houve abuso? Sinto que isso foi implícito em algumas perguntas. Eu não sei. Ela me insultou? Sim. Ela foi física? Sim, mas nada muito grave. Tapas, empurrões, cutucões, mas nunca algo como socos ou que causassem sangue. Por que você não perguntou a Alex sobre as cicatrizes dele? Tenho algumas razões. Primeiro, eu pessoalmente não gostaria que alguém me perguntasse isso. Segundo, minha mãe tem cicatrizes por todo o corpo por diferentes razões e fica furiosa se alguém pergunta a ela sobre elas. Terceiro, e provavelmente a razão que mais confunde as pessoas, eu realmente não me importei o suficiente para perguntar. Eu fiquei curioso, mas principalmente só pensei e segui com minha vida. Edit sobre a questão da idade e os tapas. Não estou justificando isso, só estou explicando o meu lado aqui. Qualquer parte de mim que achava estranho quando eu era mais jovem foi descartada por todos ao meu redor. Minha mãe começou a namorar um cara 2 vezes mais velho quando tinha 16 anos, teve a mim e depois me criou sozinha depois que ele foi preso por outra razão. Ela começou a fazer piadas sobre eu e minha ex sermos um casal bonito e nos casarmos quando éramos crianças. Mesmo quando eu tinha 12 ou 13 anos, ela fazia piadas sobre me levar escondido ao baile de formatura dela. A mãe da minha ex também incentivava isso porque ela e minha mãe são melhores amigas. Achei que isso era normal. Achei que ela perder a paciência e levantar as mãos era normal. Achei que os insultos dela não eram dela, mas sim da raiva falando. Se todos ao seu redor estão dizendo que algo está certo, mesmo que não esteja, isso realmente bagunça sua cabeça. Ela também é literalmente a única mulher com quem estive, e eu nem mesmo fui amigo de uma mulher por muito tempo porque isso a deixava desconfortável. Eu entendo que fui ingênuo, mas tente ver o meu lado aqui. Atualização 1. Olá. Conversei com Alex. Recebi conselhos sugerindo que eu fosse direto e completamente honesto, escondesse a parte sobre ele ser trans ou simplesmente não dissesse nada. Não sei se foi a decisão certa, mas fui em frente e contei porque, uma vez que estava cara a cara com ele, não consegui evitar. Para esclarecer, eu não perguntei sobre as cicatrizes dele nem mencionei elas especificamente. Eu disse que minha ex-namorada estava sob a impressão de que ele era uma pessoa trans. Certifiquei-me de dizer que eu não me importava se ele era ou não e expliquei que terminei com ela, mudei os códigos do portão, adicionei ela à lista de não permitir entrada e todo aquele drama. Antes mesmo de eu dizer qualquer coisa, ele perguntou se eu estava bem. Como eu disse, ele é um cara tranquilo. Ele também, de forma nada sutil, fez as mesmas perguntas que muitos comentaristas fizeram, basicamente querendo saber se eu estava em uma situação abusiva. Eu disse a ele que não sabia, mas que, fosse qual fosse o tipo de situação, agora acabou. O que realmente me abalou foi que ele me chamou de melhor amigo. Eu me arrependo de não ter mencionado nos meus comentários anteriores que éramos próximos. Percebo agora que temos definições diferentes de proximidade, porque ele é introvertido e eu não. Conversamos sobre coisas irrelevantes por um tempo e então surgiu a pergunta: você se importaria se eu fosse trans? Resumindo, sim, Alex é transmasculino. Ele fez a cirurgia de retirada dos seios quando tinha 19 anos e está tomando hormônios desde os 18. Ele até tem uma tatuagem com a data em que começou a usar testosterona. Enquanto a ideia de que ele poderia ser um cara com ginecomastia, câncer ou algo do tipo é completamente razoável, acontece que Alex é trans, e eu não me importo com isso. Alex é Alex. Eu mostrei a ele a postagem e pedi permissão para atualizá-la. Eu não teria feito isso de outra forma. Ele também está acompanhando esta postagem de alguma forma, mas provavelmente não vai comentar. Notas. Alex vai me ajudar a encontrar terapia de baixo custo ou com escala de pagamento ajustada porque, pessoalmente, ele não ouviu boas coisas sobre os serviços de terapia da faculdade, como todo mundo também disse. Sim, foi abuso. Eu vejo isso agora. Também me comprometo a manter padrões mais elevados no futuro. Alex me enviou informações sobre o terapeuta que ele consulta, e eu vou entrar em contato com eles pela manhã. O locador sabe que houve um incidente doméstico, e eu confio que ele fará o necessário para garantir que minha ex não apareça.
A lista de não permitir entrada foi feita com isso em mente. Ainda não estou pronto para conversar com minha mãe sobre isso, mas espero que, com terapia e tempo, eu consiga. Ela sabe que algo está acontecendo, mas acredita que isso é apenas uma pausa, não um término definitivo. Desculpe se isso parece um pouco confuso. É porque é. Tem sido semanas difíceis. Minha mente está cansada, e eu estou exausto. Lembre-se de que ainda sou estudante em tempo integral e preciso manter minhas notas altas para manter minhas bolsas de estudo, auxílios do governo, etc. Eu leio todos os comentários, até mesmo os que não são tão bons. Vou tentar responder mais antes de dormir hoje à noite, mas só saibam que, mesmo que eu não responda, eu li. Agradeço todos os conselhos, os puxões de orelha e a solidariedade. Uma observação. Vi muitos comentários de pessoas trans neste post, e algumas entraram em contato comigo de forma privada. Sou grato pelos seus comentários também. Isso chamou minha atenção para o quão difíceis as coisas são por aí. Honestamente, senti que o que fiz foi o mínimo e não merecia elogios porque isso deveria ser algo esperado. Mas agora entendo que está sendo elogiado porque o nível de expectativa de decência humana básica em relação a vocês é muito baixo, e sinto muito por isso. Espero que as coisas melhorem. Atualização 2. Olá. Conversei com o terapeuta recomendado por Alex. Normalmente, eu estaria na lista de espera até janeiro, mas devido à situação, o terapeuta me encaminhou para um de seus associados, e eu serei atendido já na próxima semana. Também fui recomendado a participar de um grupo de apoio a vítimas de violência doméstica, que se reúne uma vez por mês. Inicialmente, eu não iria porque a ideia me deixava incrivelmente desconfortável, mas Alex disse que iria comigo. Pelo menos eu conhecerei alguém lá, e podemos sair se eu me sentir muito desconfortável. Minha mãe está ciente do término, mas não está muito feliz com isso. Eu não mencionei a parte de Alex ser trans. Disse a ela que Sarah estava sendo controladora e que eu não queria mais lidar com isso. Recebi os comentários habituais de que isso é uma parte normal de qualquer relacionamento, mas mantive minha posição. Minha mãe parece estar sob a mesma ilusão de Sarah de que isso é apenas uma pequena briga ou algo assim e que vamos voltar, mas isso absolutamente não vai acontecer. Eu não falo muito com a mãe de Sarah, então não sei o que ela pensa sobre o assunto. O locador está ciente da situação e não permitirá que Sarah entre caso ela tente aparecer. Se você não tiver o código do portão, é necessário ir até o escritório principal. O funcionário, que é filho do locador, ou permite a entrada se a pessoa estiver na lista de aceitos, ou liga para o inquilino para confirmar caso ela não esteja na lista. Se a pessoa estiver na lista de não permitir entrada, especialmente se envolver um caso criminal, será solicitado que ela vá embora. Se ela não sair, isso se torna invasão. Eu sei que isso parece muito, mas a segurança é o motivo pelo qual muitas pessoas escolhem morar aqui. Notas. Depois de ler alguns comentários, peço desculpas por minimizar meu abuso. Ainda é estranho chamar isso de abuso, mas eu sei que tapas, empurrões e empurrões são abusos físicos, e se outra pessoa me dissesse que seu parceiro estava fazendo isso, eu chamaria isso de abuso. Não é que eu ache que mulheres não podem ser abusivas, mas como mencionei em um dos comentários, eu não vejo isso como abuso quando é direcionado a mim. Isso provavelmente se deve ao abuso que sofri da minha mãe, pelo qual vou buscar ajuda. Como referência, quando mencionei o abuso da minha mãe, é o motivo pelo qual mantenho pouco contato com ela. A razão pela qual eu estava extremamente abaixo do peso quando criança era que ela simplesmente não me alimentava direito na maior parte do tempo. O CPS, Serviço de Proteção à Criança, foi chamado várias vezes, mas nunca fez nada. Eles também não levaram a sério as reclamações dos meus professores de que eu estava sendo abusado porque não havia marcas ou hematomas. Isso distorceu minha visão sobre abuso ao longo do tempo. Se eu namorar novamente, não vou tolerar nenhum tipo de abuso físico ou verbal. Alguns comentários me ajudaram ao sugerir que, se eu estiver em dúvida se algo está errado, devo pensar em como eu me sentiria se estivesse acontecendo com outra pessoa. Isso tem sido útil para moldar minha compreensão do que é certo e errado em relação à forma como sou tratado. Depois de muita conversa, descobri que Alex e eu somos amigos esse tempo todo, mas como eu nunca tive um amigo introvertido antes, realmente não percebi isso. Alex disse que não queria me incomodar tentando conversar comigo o tempo todo, o que, ironicamente, é como eu também estava me sentindo.
Agora vamos passar mais tempo juntos, e ele está tentando me convencer a participar do jogo de D&D, Dungeons e Dragões, do qual ele faz parte. Obrigado por ler este grande bloco de texto. Estou no aplicativo e não sei exatamente como formatá-lo adequadamente. Sou grato por todos os comentários, sejam eles bons ou ruins. Eu leio todos. Nos comentários acima, concordo com o que foi dito, mas, infelizmente, minha mãe já está ciente do abuso físico e verbal de Sarah, mas realmente não fez nada a respeito. Ela inventou desculpas para Sarah, dizendo coisas como Sarah só precisa de ajuda, ela está estressada ou isso não é abuso porque Sarah não deixou marcas ou hematomas diretamente. Minha mãe não está feliz com o término e está atualmente em negação. A questão do colega de quarto ainda não surgiu, mas se acontecer, planejo dizer que Alex fez uma cirurgia cardíaca, que é a desculpa que Alex usa. Atualização 3. Oi a todos, sinto muito por ter demorado tanto para atualizar. Tenho focado na minha saúde mental e em acompanhar os estudos, mas, no geral, estou melhor do que nunca. Tenho ido à terapia toda semana, será quinzenal a partir de janeiro, participado de um grupo de apoio a vítimas de violência doméstica a cada 2 semanas, jogado Masmorras e Dragões. Semanalmente fiz vários novos amigos por meio do grupo de apoio e do Masmorras e Dragões. Honestamente, se não fosse por Alex, não sei se teria chegado tão longe. Ele me levou às sessões de terapia, foi comigo ao grupo de apoio mesmo sem precisar, me colocou no D&D e me apresentou aos amigos dele, que agora também são meus amigos. Quanto a Sarah, nome que me arrependo de ter usado porque uma das minhas novas amigas tem o mesmo nome, ela está presa. Depois da minha postagem inicial, Sarah tentou aparecer no meu apartamento, mas como ela estava na lista de não permitir entrada, não foi autorizada a entrar. Em vez disso, ela esperou que outro residente abrisse o portão, se escondeu atrás do carro deles e tentou entrar escondida. Foi pega imediatamente, e o proprietário chamou a polícia para emitir uma notificação formal de invasão. Depois disso, comecei o processo de obtenção de uma ordem de proteção pessoal. Uma semana depois, Sarah foi presa por acusações não relacionadas ao meu apartamento, invasão após aviso, resistência sem violência e conduta desordeira. Atualmente, ela está presa aguardando a audiência no tribunal. Provavelmente não será um bom desfecho para ela, já que estava em liberdade condicional por um segundo, dirigir sob influência de álcool ou drogas, e uma das condições de sua liberdade condicional era não infringir a lei. Como sei de tudo isso? Um amigo em comum postou no Snap Story. Mais boas notícias, minha ordem de proteção foi aprovada na segunda-feira. Demorou muito, na minha opinião, mas, enfim, está feito. Agora, algumas notícias difíceis, estou oficialmente sem contato com minha mãe. Sei, logicamente, que é a decisão certa porque ela não é uma pessoa saudável, mas ainda dói. Depois de conversar com meu terapeuta e no grupo de apoio, percebi que minhas visões sobre relacionamentos saudáveis e abuso estavam realmente distorcidas, especialmente pela minha mãe. Sei que alguns podem dizer que é importante perdoá-la ou pelo menos dar uma chance para ela mudar, mas simplesmente não consigo. Não consigo me forçar a perdoá-la. Ela me negligenciou quando criança, abusou física e verbalmente de mim na vida adulta e até incentivou que eu namorasse uma adulta quando eu era menor de idade. Depois de refletir sobre tudo, também não consigo me forçar a dizer que a amo. Percebo agora que só me senti assim por obrigação e pena. Minha mãe foi aproveitada quando era menor de idade, o que levou à gravidez dela comigo, e sinto pena dela por isso. Mas, em vez de buscar ajuda, ela escolheu não fazê-lo. Agora estou usando ela como um compasso moral reverso, o que quer que ela tenha feito, tento fazer o oposto. Neste Natal, vou passar um tempo com Alex e a família dele, que acho que agora também é minha família. Obrigado por todo o apoio contínuo que vocês têm me dado. Comentário de um leitor: estou muito feliz por você. Sei que esta é uma pergunta estranha, mas você e Alex são apenas amigos ou algo mais? Resposta: admito que não sei responder isso adequadamente, e nem sei se quero responder. Embora quase todos os comentários na postagem inicial tenham sido extremamente positivos, houve alguns comentários negativos insinuando que eu devo gostar do Alex ou algo assim. Isso também foi perturbador porque implicava que só fiz a coisa certa porque devia ter sentimentos por Alex ou estar dormindo com ele. Por outro lado, não tenho vergonha de Alex e não deveria deixar esses comentários negativos me controlarem. Então,
Vou apenas dizer aqui, e se alguém disser algo desrespeitoso, simplesmente não responderei. Muito recentemente, nos últimos dias, comecei a namorar Alex. No início, brincávamos sobre fingir que estávamos juntos só para irritar minha ex, mas então isso deixou de ser uma brincadeira. Sobre minha sexualidade, não tenho certeza de onde estou. Percebo agora que não achava minha ex atraente romanticamente ou sexualmente. Confundi amor platônico, quase familiar, com algo mais. Além disso, fui empurrado para namorar ela desde o início. Mesmo depois de finalmente ter amigas, realmente não as vejo como atraentes dessa maneira. A única pessoa que gostei foi Alex, o que percebo que não me torna heterossexual, mas não sei como me rotular agora. Estou lidando com isso um passo de cada vez. Última atualização. Olá! Já se passaram quase 3 meses desde que tudo aconteceu, e quero compartilhar como está minha vida atualmente. Sinto que realmente entrei em um novo capítulo, e tudo está começando a melhorar. Sarah teve que enfrentar acusações criminais, e recentemente descobri que ela recebeu uma sentença de liberdade condicional prolongada e deve participar de programas de reabilitação. Já não mantenho contato com ela e espero que ela consiga encontrar a ajuda que precisa para mudar. Embora ela tenha me machucado muito, não quero guardar rancor para sempre. Perdoar não significa esquecer, mas sim me libertar de ser controlado pelo passado. Alex e eu continuamos em um relacionamento. É surpreendente, mas nosso amor nos ajudou a nos sentirmos valorizados e seguros. Ele é meu companheiro de vida e meu melhor amigo, alguém que nunca pensei que merecia, mas sou muito grato por tê-lo ao meu lado. Juntos estamos planejando o futuro, desde coisas pequenas, como jogar mais campanhas de Dungeons e Dragões, até coisas maiores, como nos mudarmos para um apartamento mais amplo no próximo ano. Também aprendi mais sobre mim mesmo. Depois de conversar com Alex e frequentar a terapia, percebi que provavelmente faço parte do espectro pansexual. Não me sinto mais preso a rótulos, e isso me deu uma grande sensação de alívio. Continuo firme na minha decisão de não entrar em contato com minha mãe. Percebi que manter essa distância é necessário para minha saúde mental. Alex e sua família me acolheram no último Natal, e foi um dos momentos mais calorosos que já vivi. Também reabri meu coração para alguns amigos antigos, pessoas com quem não falava há muito tempo devido ao controle de Sarah. Surpreendentemente, eles ainda estão dispostos a me receber, e isso tem sido incrível. Com os novos amigos do grupo de apoio e de Dungeons e Dragões, sinto que construí um círculo de pessoas confiáveis ao meu redor. Estou preparando tudo para me formar no próximo ano e já comecei a enviar currículos. Alex sempre me incentiva, e espero encontrar um trabalho adequado para poder estabilizar minha vida. Além disso, continuo indo à terapia, não apenas para curar feridas do passado, mas também para aprender a construir relacionamentos saudáveis no futuro. O mais importante é que aprendi a me amar. Não me sinto mais preso ao passado nem às expectativas dos outros. Estou orgulhoso do caminho que percorri e estou pronto para enfrentar o que vier no futuro. Obrigado a todos por acompanharem minha história e por todo o apoio que me deram. Espero que minha experiência possa inspirar ou confortar alguém que esteja passando por momentos difíceis. Lembrem-se de que, embora a vida possa parecer sombria, sempre há luz no fim do túnel. Às vezes, essa luz começa com a busca de ajuda e o avanço passo a passo em direção ao futuro. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.